Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver juntos mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? Questão 33. Inverno, inverno, inverno. Tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte. Perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície. Fantasmas que a miragem povoam e animam. Tudo isto decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como o vento. Tudo isto é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma, dos lugares onde a natureza dorme por meses à espera do sol avaro que não vem. Então esse texto é do Raul Pompeia e ele foi publicado numa obra chamada, intitulada de Canções Sem Metro. Vocês lembram que no vídeo anterior eu pedi para vocês ficarem bem atentos às referências, às fontes de onde os textos são retirados? Porque essas referências costumam sempre dar pistas para a gente. Então, é a mesma coisa que acontece nessa questão. O título dessa obra fala muito sobre o que a gente precisa prestar atenção para chegar à resolução da questão. Canções sem metro. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética, em que se observa a... Então vamos lá, a gente precisa entender o que é linguagem impressionista. Vou marcar aqui. Linguagem impressionista. E a gente precisa também entender o que é prosa poética, para conseguir responder essa questão, né? Mas antes disso, vamos ver direitinho aí sobre o que está falando esse trecho. É um trecho de um texto descritivo, tá? Não tem nenhuma ação acontecendo aí. Eu estou apenas descrevendo uma paisagem, né? A paisagem do inverno. Eu estou falando sobre isso. E por que nesse trecho, nessa obra em geral, o autor utiliza a linguagem impressionista? Porque tem muita visão pessoal, tem muito subjetivismo, tá? É o ponto de vista muito próprio do narrador ou do autor do texto. Por isso que é impressionista. E também porque tem uma preocupação muito grande com o aspecto visual, com as imagens que as palavras nos remetem. Ele descreve o inverno e a paisagem invernal de uma forma quase pictórica, quase fotográfica, está muito relacionado à imagem, né? Eu consigo fechar os olhos e imaginar como é essa região aí sendo contaminada pelo inverno, né? Pela estação do ano. Então a linguagem impressionista ela tem essa característica. É a visão muito particular do autor sobre aquilo que ele está narrando ou descrevendo, e muito preocupado com a questão da imagem, com a estética, com o visual, tá? De como as palavras se apresentam no texto e das imagens que essas palavras causam, constroem. Então tá falando aí sobre o nevoeiro, sobre o frio, fala muito sobre treva, negrume, obscuridade, solidão, né? Então tá sempre aquela perspectiva da coisa escura e da coisa triste, né? Que é o que são as sensações, né, que nos causam, né, o inverno de maneira geral, né? A gente costuma ver o inverno como uma estação mais triste, né? Completamente contrário ao verão, né? Mais alegre, que é o que ele fala ali no final, né? Durante o inverno, a natureza dorme por meses, né? Uma figura de linguagem aí, uma personificação. A gente fica mais recluso no inverno, a paisagem não floresce, né? As árvores não dão frutos, os animais hibernam. Então, a natureza dorme durante o inverno à espera do sol, que o sol é vida, o sol é alegria, né? É dessa forma que a gente interpreta, que a gente vê as estações do ano. Então, linguagem impressionista, porque tem muita visão pessoal do autor sobre o que ele está escrevendo. E é uma prosa poética. O texto é estruturado na forma de prosa. Então, a prosa é aquele texto escrito em parágrafos, né, organizado em parágrafos,
com uma sequência, uma sucessão de acontecimentos, um contínuo, né? Característica da narrativa. Nesse trecho, não tem nenhuma ação acontecendo. Eu tenho uma sequência de paisagens, né? de imagens sendo descritas. Mas é uma sequência, tá? É uma sucessão de descrições, organizada em parágrafos. Por isso que é prosa. E é poético porque tem muito sentimentalismo, tem muito subjetivismo e tem muitos recursos poéticos. Né? Os recursos poéticos mais comuns, que a gente mais observa, são as figuras de linguagem e toda aquela questão relacionada à sonoridade das palavras, ao ritmo e à sonoridade das palavras. Tudo bem? Vamos ver aí então agora as alternativas. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa a imprecisão no sentido dos vocábulos. Não existe imprecisão, existe subjetividade. Imprecisão não seria a palavra correta. Então vamos descartar essa alternativa. Dramaticidade como elemento expressivo. A dramaticidade, né, a palavra drama, está muito relacionada ao texto teatral. O texto teatral é um texto dramático, no qual a gente observa diálogos entre os personagens e sucessão de acontecimentos, que não é o caso aí. Aí a gente tem uma sucessão de descrições. Então também a palavra dramaticidade não estaria adequada para esse contexto. Subjetividade em oposição à verossimilhança. Essa é aquela alternativa que a gente coloca um pontinho de interrogação, né? É aquela que deixa a gente em dúvida. Eu poderia achar que essa é a alternativa correta se não houvesse mais para frente uma muito mais coerente, muito mais condizente com o texto que foi apresentado e com a obra do Raul Pompeia em geral. Valorização da imagem com efeito persuasivo, de persuasão? Não. Né? Persuasão é convencimento, né? É poder de convencimento, é fazer a pessoa acreditar naquilo que você está falando ou convencê-la de alguma coisa. Persuasão está muito relacionado com a redação que vocês vão escrever lá no final da prova, tá? Mas não tem nada a ver com esse trecho do Raul Pompeia. Alternativa E. Plasticidade verbal vinculada à cadência melódica? Sim, tem plasticidade verbal, porque o autor utiliza, ele brinca muito com o sentido, com o significado das palavras, ele explora, na verdade, não é nem questão de brincar. Ele explora muito o significado das palavras e as sensações que essas palavras nos causam. Isso aí é impressionismo. E também cadência melódica. Quando a gente fala de poesia, de poema, a gente fala de melodia, a gente fala de ritmo, a gente fala de sonoridade. E é tudo que tem aí nesse trecho do Raul Pompeia. Tá? Lembra que esse texto foi publicado num livro chamado Canções Sem Metro. Canção é poesia. Sem metro é sem métrica, que é um recurso, uma característica própria da poesia. Tá? Então, como a gente sabe que é uma prosa poética, e o autor chamou esse livro de Canções Sem Metro, a gente vê aí um hibridismo entre os gêneros. Tá? É sem metro porque não tem métrica, né? Não tem sílabas poéticas, tem parágrafos. E é prosa porque está em parágrafo, e enfim. Eu vou passar para o próximo slide agora para a gente poder ver cada uma dessas características mais detalhadamente. Mas já fica aqui assinalado que a alternativa correta é a letra E. Plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. A gente vai ver agora por quê no próximo slide. Vamos lá então retomar alguns pontos importantes mais detalhadamente. Então, esse trecho do texto Inverno, do Raul Pompeia, utiliza a linguagem impressionista, e aí eu falei já para vocês, a linguagem impressionista reconstrói a realidade a partir do seu próprio ponto de vista, dando suas impressões mais subjetivas e pessoais. O autor ou o narrador coloca suas impressões pessoais, muito particulares, sobre aquilo que ele está escrevendo. Isso é impressionismo. É também impressionismo porque tem descrições pictóricas, fotográficas, né? O Raul Pompeia, especificamente, se preocupa muito com a imagem que as palavras causam, geram, constroem. E aí eu separei algumas definições que alguns críticos literários utilizam para se referir ao Raul Pompeia. São definições que exemplificam bem o modo como o Raul Pompeia escrevia.
Então, o Raul constrói frases pinturescas, sempre que ele descreve alguma coisa, como ele está descrevendo aí nesse trecho, uma paisagem de inverno, né? Um lugar, uma paisagem sendo tomada pelo inverno. Ele descreve de uma forma com que a frase quase se torne uma pintura, né? É muito rico em detalhes a descrição dele, é muito rica em detalhes, em pormenores, em minúcias mesmo. Ele utiliza o rebrilhamento do estilo, ele é muito preocupado com a questão estética, visual das palavras e das imagens que essas palavras constroem. Ele desenha com palavras, acho que é uma das melhores definições. Ele utiliza as palavras para fazer imagens, pinturas. E ele escreve com os olhos, né? Ele mistura essa coisa da palavra, do significado, do sentido da palavra, com a imagem que a gente tem ao ler essa palavra. Então isso é muito Raul Pompeia, isso é muito linguagem impressionista. Depois a gente tem a prosa poética, que eu já comentei agora há pouco, falando sobre o texto na estrutura de prosa, dividido em parágrafos com uma sequência de descrições, um contínuo, uma sucessão. E é poético porque tem muita subjetividade e vários recursos característicos da poesia. Um dos principais, né, uma característica muito específica da poesia é a cadência melódica, é a sonoridade, é o ritmo da fala. Aparece lá na alternativa correta, letra E, plasticidade verbal e cadência melódica, né? Cadência melódica é o que a gente vê na poesia, porque esse texto é uma prosa poética. Vocês percebem como tudo se encaixa? Então vamos ver ali dois recursos, né, poéticos relacionados à sonoridade e à cadência melódica. O primeiro é a aliteração, que é a repetição das consoantes. Trava-língua tem muito isso. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição do consoante, né, da consoante R. Isso é a aliteração. E a assonância, a repetição das vogais ou dos sons nasalizados, né, que também servem para dar ritmo, cadência, melodia e sonoridade ao texto. Então eu separei alguns trechos onde isso aparece. Primeiro vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem, tá? Tem muito aí. Eu percebi aqui uma metáfora quando o Raul fala sobre túmulos de cristal, tá? Túmulo de cristal se referindo aos vitrais das igrejas, das catedrais medievais góticas, né? Aquelas pinturas nos vidros com imagens de religiosos que podem ser aqui interpretados como os fantasmas que povoam e animam, né, a nossa mente. Tem também metáfora quando fala do inverno da vida. O inverno da vida é uma metáfora, né? Está falando sobre uma fase triste da nossa vida, uma fase onde nada acontece, uma fase de reclusão. E tem personificação, quando ele diz que a natureza dorme, a natureza fica quietinha ali no inverno porque não tem nada acontecendo, não tem vida, não tem ação, né? E agora mais especificamente sobre a questão das aliterações e das assonâncias. Então eu separei triste, frio, negrume, treva. Tá? Percebam a repetição desse fonema, desse encontro consonantal, né? O frio com FR, o negrume com o GR, a treva com o TR, triste com TR também. Então, triste, frio, negrume, treva. A repetição desse fonema, desse som, é o que dá sonoridade, cadência melódica ao texto. Então tem tristes, frios, negrume, treva. É a repetição desse sonzinho que dá melodia, que dá cadência. Depois a gente tem também descampado, escapa-nos sempre desesperadamente. Eu tenho a repetição aí desse S, esse sonzinho do S. Descampados, escapa-nos sempre desesperadamente. Tá? Mais um exemplo aí de aliteração, de assonância. Assonância eu vejo no miragem, né? Cadê o trecho que fala de miragem? Miragem, povoam, animam. Essa terminação aí do M, do som nasalizado, também serve para dar cadência, melodia. Depois eu tenho Legião de Lobos, L e L, né? A literação.
Voz do vento, o V e o V, também a literação. Então, esses são os recursos sonoros, melódicos, que dão cadência à leitura do texto. Tá? Por isso que a alternativa correta é a letra E, plasticidade verbal, o significado das palavras sendo explorados a ponto de gerar imagens, e a cadência melódica, com relação à sonoridade das palavras, os recursos poéticos mesmo. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo.